Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9. Nós estamos tratando de análise de QTL pelo método da marca do intervalo simples e na nossa conversa anterior nós falamos sobre o uso do método da análise de regressão. Na nossa conversa de hoje nós vamos complementar esse assunto e vamos particularizar o método da máxima verossimilhança. É bastante interessante e complementar o que já foi dito na reunião, na nossa palestra anterior. Pois bem, nós temos que imaginar que a gente conta com a série de informações do marcador molecular, considerando aí que temos M marcadores moleculares, e temos informações fenotípicas de vários indivíduos, N grandes indivíduos. Essas informações, apesar de ser avaliada em N grandes indivíduos, por exemplo, 1000, nós podemos imaginar que ali existem 9 grupos. Se a gente fizer referência a pares de marcadores. Esse par de marcador representa o intervalo, os limites do intervalo que nós pretendemos investigar a presença do QTL. Então veja, se a gente pensar no marcador M1, M2, nós temos 3 classes para M1, M1 grande, M1 pequeno, e M1 pequeno e M1 pequeno. As outras 3 classes para M2 totalizariam 9 classes. Então nós temos, agora voltando na informação fenotípica, nós podemos ter indivíduo, por exemplo, de 1,70 m, mas ele pode pertencer ao grupo, porque está genotipado, por exemplo, como sendo esse tipo de genótipo. Nós podemos ter um indivíduo também de 1,70 m, mas que pertenceria a um outro grupo, né? Em razão da sua genotipagem. Então veja que nós precisamos imaginar que ali existe, de fato, 9 estratos. Se o QTL estiver presente dentro do intervalo M1, M2, a gente imagina que cada um desses estratos vai estar presente em formas Q grande, Q grande, Q grande, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno, porque se trata de uma população F2 e nós esperamos a ocorrência desses padrões de genótipo em relação ao log Q. Se fosse independente, a gente esperaria em cada um desses estratos 1 para 2 para 1. Mas a questão é exatamente essa. Nós estamos imaginando que existe uma ligação fatorial. Então, em cada grupo, nós podemos ter mais Q grande, ou mais Q grande, Q pequeno, ou mais Q pequeno, Q pequeno. O que a gente espera? A gente, conhecendo da genética, a gente sabe se ele estiver ligado, a distância entre M1 e M2 vale R, e a distância do M1 até o QTL, RA, do QTL até M2, RB, então a gente conhece essas probabilidades condicionais. Então deve existir Q grande, Q grande, Q grande, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno, mas não 1 para 2 para 1. Mas em que proporção? Nessa proporção que depende dos valores de R, que é a distância entre M1 e M2, RA e RB, que são as distâncias do QTL até os locos franqueadores M1 ou M2. Então veja que a gente pode simplificar esse conjunto de probabilidade. Cada um desses grupos nós teríamos 3 probabilidades. Sendo 9, a gente vai representar aqui as 27 probabilidades. Alfa 1, alfa 1, 2, alfa e 1, 1, 1, 2 e 1, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Até alfa 9, 1, 9, 2, 9, 3. Então, seria essas probabilidades. Vamos agora pensar na teoria da máxima verossimilhança. Nós precisamos explicar
todos esses resultados. Por que aconteceu esse 1,70 m, 1,50 m, 1,90 m? Nós explicamos imaginando que aquela informação vem de uma distribuição que é uma distribuição normal. Pode ser uma distribuição normal como essa, que tem uma média que é grande, pode ser como essa, que tem uma média que é grande, que é pequena, pode ser como essa, que tem uma média que é pequena, que é pequena. Médias diferentes caracterizam normais diferentes. Vamos imaginar que a variância seja homogênea, toda ela representada por σ2. Então veja que se o indivíduo, aquele indivíduo, pertence a esse grupo, ele pode ter essa densidade da normal, ou essa, que leva a média que é grande, que é pequeno, ou essa. Qual que é a chance de ser essa, ou essa, ou essa? Vai depender dessas probabilidades condicionais. Então, nós vamos multiplicar por essas probabilidades condicionais. A mesma coisa se o indivíduo pertencer a esse grupo. E a mesma coisa se pertencer a esse nono grupo. Então, eu vou ter as normais conhecidas, mas eu preciso atrelar, são 3 normais dentro de cada padrão genotípico em relação ao marcador molecular. Bom, e a função de verossimilhança? É o produto das normais de 1 até n. Qual a normal associada ao indivíduo 1? Pode ser F1, pode ser F2, pode ser F3. Então, F1 mais F2 mais F3 multiplicado por aquela probabilidade condicional. Então, nós temos aqui essa parte, a normal, e aqui pode ser uma ou outra, são 3 normais para cada grupo. Então, tenho essa expressão, né? Então, a gente pode descrever aqui dessa forma simplificada. A função suporte é o logaritmo neperiano dessa função de verossimilhança. Então, eu posso descrever dessa forma, ou até, seria muito mais claro, aplicar esse logaritmo e destacar esse valor constante e esse somatório, ao invés de variar de 1 até n, eu poderia dizer que varia de 1 até n1. Depois, de n1 mais 1 até n2. Então, eu posso decompor esse somatório em 9 blocos de somatório. Cada um deles tendo a chance de ser uma normal 1, normal 2 ou uma normal 3, ponderado pelos respectivos coeficientes. Então, esses valores de alfa poderiam variar, aqui está dizendo que ele varia de 1 até n. Na verdade, ele varia de 1 até n, mas com apenas 9 diferentes valores, podendo assumir o valor alfa 1, alfa 2 até alfa 9. Cada F1 se caracteriza por ter uma média diferente. M1, M2, M3, que é a média do que é grande, que é grande, que é grande, que é pequeno, que é pequeno, que é pequeno. Uma vez estabelecida a função suporte, nós podemos fazer testes. Testes, eu posso testar a igualdade das médias, eu posso testar que a média dos homozigotos é igual à média do heterozigoto, M1 mais M3 dividido por 2 é igual a M2. Eu posso imaginar que a média dos homozigotos seja iguais. Então, nesse caso aqui, é um teste mais geral. Nesse outro caso, eu estou testando especificamente que D é igual a 0. E nesse caso, a razão para M1 ser igual a M3, que se espera ser igual mais A que U menos A, é que A seja igual a 0. Então, veja, eu posso aplicar um teste da razão de verossimilhança, onde considero o modelo completo e o modelo reduzido. 2LN do modelo completo sobre o modelo reduzido. O modelo completo contempla, então, todas as informações, M1, M2, M3, e o modelo reduzido está sob a hipótese da igualdade dessas médias. Nesse outro modelo, esse modelo completo, o modelo reduzido, é a igualdade da média dos homozigotos em relação ao heterozigoto. E esse é a igualdade das médias dos homozigotos do modelo reduzido. Então, é bastante simples, está dentro daquilo que nós já comentamos anteriormente. Nós precisamos de estimar o valor de μ1, μ2,
Mi3 e até de sigma 2, para que a gente possa, então, conhecer esses valores e ter o resultado da razão de verossimilhança. Normalmente são procedimentos iterativos que dependem da própria estimativa, e a gente então pode nortear, ter valores iniciais que posso tomar, por exemplo, para Mi1, o valor da média dessa classe, desse grupo de indivíduos dessa classe. Para M3, eu posso dizer que ele é predominantemente, essa classe 9 aqui é predominantemente determinado por Mi3. E posso tomar aqui uma das classes, né, que são predominantemente definidas por Mi2, como sendo o valor inicial para aquele processo iterativo, né? Então a mesma coisa aqui, os valores fenotipos esperados. Se eu simplificar, pensar que o RA vezes RB é negligenciável, então eu posso ter uma expectativa. Aqui o valor inicial para Mi1, a média desse grupo, valor inicial para Mi3. E aqui são os valores, né, que eu posso assumir para Mi2. E assim estimo. Então veja que isso aqui é fácil de ser deduzido, né? É necessário que se entenda, que se faça essas deduções. É uma derivada da função suporte em relação a Mi1, eu chego a esse valor. Derivada da função suporte em relação a Mi2, eu chego a esse valor. A derivada em relação a Mi3, eu chego a esse valor. Tá certo? A derivada em relação a sigma 2, eu chego a esse valor. Então, não é trabalhoso, só que eu preciso de valores iniciais para Mi1, Mi2 e Mi3, porque esses polinômios, P, Q é grande, Q é pequeno, depende desses valores. Uma boa pista é tomar algumas médias que já existem da população como sendo informativa do valor inicial. Então veja, eu posso ter aqui valores iniciais, né? Se eu considerar aqui o exemplo, variando de 0 até 10 centimorgos, aqui eu posso atribuir valores iniciais e aqui eu posso ter as estimativas de máxima verossimilhança no processo iterativo. Às vezes eu começo com 24 e termino com a iteração com 25. Aqui 21 com 20, 17 termino com 18. Aqui não existe o valor da variância, estava disponível, mas aqui seria a variância final. Isso permite estimar o U, o A e o D e a relação D sobre A para cada um desses valores, que vai, por exemplo, digamos que eu estivesse estudando o marcador M1 e o marcador M2 a 10 centimorgos. Então eu vou pensar que o QTL está em cima do marcador M1. Está a 1 centimorgo do M1, está a 2 centimorgos do M1. 3 até está a 10 centimorgos do M1, que significa que está em cima do marcador M2. Então eu preciso ver, e aí eu identifico lá para frente, a gente vai ter estimativo de LOD, de LR, qual que é o melhor posicionamento. Bom, posso fazer então os testes de hipótese, que vai me dar essas informações. E aqui eu tenho os valores de LR e de LOD. O maior valor de LOD e de LR está a 3 centimorgos. Significa que, apesar de eu ter todas essas informações, o que me interessa é essa aqui de 3 centimorgos, porque ela que está associada a maior LR, a maior LOD para essa hipótese. Posso, né, testar a hipótese de dominância, testar a hipótese de que o efeito A é igual a zero, mas se eu declarar que o QTL ele é possivelmente posicionado a 3 centimorgos, significa que ele está a 3 centimorgos de M1. Então, os efeitos vão ser de M1, M2, M3, né? Aqui está invertido, M1, M2, M3, e aqui os valores do grau médio da dominância, do efeito A e do efeito D. Posso fazer a mesma coisa por meio de análise gráfica. Basta eu plotar aqueles valores e aqui representar no eixo Y o valor de LR ou o valor de LOD. Posso fazer gráficos gerais, da hipótese geral que A igual a zero e D igual a zero, ou posso fazer para hipótese específica.
que D igual a zero, né? Nesse caso, e posso também testar se A igual a zero. Como está especificado aqui, os LR e o LOD para A igual a zero. Então, dessa forma, nós podemos usar o meta-máxima-verossimilhança, bastante interessante, basta estabelecer a minha função, né? E pensar então que essa função é uma combinação de 3 normais para 9 situações de classe fenotípica. Então está resolvido. Bom, nós posteriormente vamos apresentar uma aplicação para que a gente possa visualizar esses resultados. Nós vamos considerar um outro aspecto que ainda não foi falado, é que nós sempre analisamos, seja pelo método da regressão, seja pelo método da máxima verossimilhança, nós analisamos um intervalo por vez e imaginamos que a gente vai ter uma visão conjunta ao varrer todo o grupo de ligação, ou seja, unir cada um desses intervalos. Aqui está representado os marcadores, estaria representado aqui o grupo de ligação de M1, M2 até M11, aqui também de M1, M2 até M11, e aqui está a análise que eu faço de M1 a M2, de M2 a M3, M3 a M4, e aqui é a união de toda a informação. Então esse resultado, que é o resultado aqui de LR, associado a essa hipótese, está sendo feito pelo método de regressão. Poderia ser pelo método da máxima verossimilhança. Então eu vou detectar. Mas muitas vezes, se eu tiver 2 QTL, como nesse exemplo, estou ilustrando aqui originalmente um grupo de ligação, com 11 marcadores, teria 10 intervalo, e eu posicionei um QTL na posição 35 e na posição 65. Ele deveria detectar o QTL entre M4 e M5, está representada aqui a letra A, e entre M7 e M8. O problema aqui nessas análises, ele tenta varrer esse intervalo e tenta perceber a presença do QTL. Então não existe QTL, ele não percebe. Quando ele vai varrer nesse intervalo, também ele tenta perceber, mas a verossimilhança está subindo. Quando ele tenta nesse intervalo, vai subindo. Quando ele detecta aqui, de fato, ele cresce. Mas quando ele está varrendo esses intervalos, que não existe QTL, a verossimilhança ainda continua, o R2 da regressão, continua crescendo pela presença desse QTL. Apesar de não estar aqui, mas ele influencia, esse marcador está associado. Não está associado dentro do intervalo, mas está associado na adjacência. Então ele percebe esse QTL. Existe um outro QTL que não está dentro do intervalo, mas também está a uma certa proximidade. Então ele percebe um efeito aqui dentro que a gente chama de QTL fantasma. O QTL não existe, mas há uma percepção porque eles estão na vizinhança. Inclusive esse efeito pode ser até maior do que o efeito verdadeiro, né? Ou seja, nessa posição que seria o verdadeiro. Por quê? Porque nesse local onde não existe QTL, ele percebe o efeito tanto deste quanto deste. Esse efeito acumulado gera esse pico aqui de QTL fantasma. A mesma coisa acontece nesse intervalo, de 6 a 7. Um novo pico que a gente, pela simulação, sabe que não é verdadeiro. E posteriormente, analisando esse intervalo, ele vai perceber, né, esse outro QTL verdadeiro, na posição D, entre o marcador 7 e o marcador 8. Então, veja, nesses métodos da regressão e mesmo método da máxima verossimilhança, nós temos aqui um problema de que se existir mais de um QTL dentro do grupo de ligação, pode ser que aconteça um resultado em que você vai ter dificuldade de saber onde temos um pico que remete a um QTL verdadeiro e picos que remetem a QTL falsos, QTLs que a gente denomina de QTL fantasma. Bom,
nós vamos ver no próximo capítulo uma solução para esse problema, que seria a solução por intervalo composto. Mas, se a gente perceber uma situação como essa, existe uma outra maneira dentro do intervalo simples. É analisar um intervalo na presença de outro. Então imagina que esse cromossomo, ou esse grupo de ligação, pudesse ser analisado, obviamente que ele tem uma dimensão, mas imagina que ele esteja no tabuleiro. Então ele poderia ser investigado, digamos assim, em duas dimensões, ou seja, existe ele aqui e existe ele, o mesmo grupo de ligação aqui. Então eu posso analisar esse intervalo 10 na presença desse intervalo de 1 até 2. Eu posso analisar esse intervalo na presença, então eu posso fazer uma tabela, um tabuleiro de alelo, ou seja, analisar cada um desses intervalos. Aqui eu não preciso, que é o próprio intervalo. Então eu analiso dois intervalos. Um intervalo 1, 2, aqui não precisa. Depois esse aqui, eu vou analisar esse na presença desse, esse na presença desse, e assim vai, né? Então, veja que se eu tiver 100 centimógrafos, eu vou fazer, varrendo de 1 até 1, eu vou fazer 100 análises de regressão. Só que agora eu estou propondo não fazer 100, mas fazer 100 vezes 100, 10.000 análises, excluindo aqui posteriormente a diagonal. Então, veja que eu estou analisando um intervalo na presença de outro. Então, na hora que eu estiver analisando esse intervalo junto com esse, os dois juntos, onde tiver o QTL verdadeiro, eu vou ter então uma superfície, e isso aqui vai crescer muito, porque ele está com o olhar em dois intervalos. Esse nos dois intervalos verdadeiro. Então você passa a ter um efeito que percebe esses dois QTLs, né? Se tivesse 3, aí teria problema. Mas se for 2 apenas, eu consigo perceber nessa superfície. Então o que é essa superfície? É a mesma análise de intervalo, mas eu analiso o intervalo 1 de M1, M2 e analiso na minha equação de regressão o intervalo M2, M3, M3, M4, assim por diante. Então eu vou analisando pares de intervalo. Isso cria um efeito adicional de superfície, né? Onde eu deixo de ter um resultado como esse e passo a ter um resultado como esse. Ou seja, o mesmo, aqui não temos dois grupos de ligação. Nós temos o mesmo grupo de ligação, sendo visto daqui para cá ou sendo visto daqui para cá. Né? E aí sim eu posso ver que essas posições são as mesmas posições. Só que ao invés de ter, eu estou realçando, isso aqui acaba sendo não percebido, e eu passo a ter aqui uma superfície, um olhar simultâneo de dois pontos, em que de fato eu posso dizer que está na posição, é como se eu estivesse aqui projetando na posição 37, tá certo? Eu detectei um QTL, e aqui, esse segundo valor aqui, como se eu estivesse na posição 64. Então, estou de fato vendo dois picos de QTL. Ou se eu quisesse projetar do lado de cá, né, o 37 ou 64, nessa outra visão, digamos assim. Então, veja que é uma alternativa. A superfície, ela pode ser utilizada, certamente que demanda muito mais tempo computacional, que se você tem um grupo de ligação com 100 centimógrafos, ao invés de você fazer, se for de 1 em 1, ao invés de você fazer 100, você está fazendo 10.000. Então isso obviamente aumenta o tempo computacional. E a gente recomenda que faça. Não precisa fazer para todos os grupos de ligação. Você vai fazer naqueles que você perceber a possibilidade de QTL fantasma. O que é QTL fantasma? É você ter um pico, 2 picos, 3 picos, e aí você não sabe se esses diferentes picos representam diferentes QTLs ou apenas, né, 1 ou 2 QTL.
Se o seu grupo de ligação tem apenas um pico, não há nenhuma evidência de QTL fantasma, consequentemente, não há necessidade de uso da teoria de intervalo composto. Basicamente é isso que nós gostaríamos de apresentar e na nossa próxima conversa nós teremos aí uma aplicação. Muito obrigado e até lá.